Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estou aqui para mais uma pequena reflexão, mas tenho certeza que ela se estenderá a mais de um vídeo, porque quero aproveitar a oportunidade para provavelmente não responder, mas adentrar em um tema que com certeza muitas vezes usei para condenar os sacerdotes, os padres católicos, e ultimamente tenho recebido alguns comentários maldosos, alguns comentários que não correspondem à verdade, inclusive do texto bíblico, que usam para fazer-me o comentário, e dado que a liturgia se nos ocasiona o tema, então quero falar um pouquinho, discorrer um pouco sobre esse tema. Começa pelo deixa eu olhar aqui. Este texto, eu vou pegar a liturgia de ontem, da primeira leitura, que é 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 13, e tem outros também. Este texto prova a incoerência dos padres católicos. Entre outros erros, não obedecem à Bíblia, que manda, que ordena que o bispo, o presbítero, o diácono seja casado. Se não for casado, não pode ser um líder religioso. Muito bem, vamos ao texto. Repito-me, vou pegar o texto de ontem, da primeira leitura. 1 Timóteo, trata-se de uma carta pastoral, né? Capítulo 3, primeira carta de São Paulo a Timóteo, 3, do 1 ao 13. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira o episcopado, saiba que está desejando uma função sublime. Não é pecado desejar o episcopado. Porque o bispo, quando ele fala quem aspira o episcopado, ele já está falando aqui do bispo. Quem aspira a ser bispo está desejando uma função sublime. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido
para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Jesus Cristo. Esta para nós é a palavra do Senhor, graças a Deus. O negócio já ficou incumpridor demais ali só na leitura. Meu irmão amado, meu irmão querido, repito-me, este texto muitas vezes usei para falar mal dos padres, para condená-los, para repudiá-los, expurgá-los. Porque esta pergunta que me foi feita, este texto prova a incoerência dos padres católicos. Entre outros erros, não obedecem à Bíblia, que ordena o casamento do bispo, do presbítero, do diácono. Eu usei muitas vezes este texto com a finalidade de dizer que este texto, por si, mostra, prova o quanto a Igreja Católica está divorciada da Bíblia, da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Considerando que, para mim, há 27 anos atrás, a única coisa que tinha valor era a Bíblia. E isso precisa ser considerado. Até que ponto tinha valor? Porque quando a gente diz só a Bíblia, na verdade só a Bíblia, mas com os nossos critérios. Só a Bíblia, mas com a nossa hermenêutica. Só a Bíblia, mas com a nossa conveniência. Só a Bíblia, mas com a minha interpretação. E eu digo uma coisa, aquele diz outra, daquela outra diz outra, daquela outra, no mesmo texto. Então, como há 27 anos atrás, quando eu não era católico, e tudo que eu tinha era a Bíblia, então a minha única regra de fé era ela. E diante da minha miopia bíblica, eu fazia esta afirmação. Este texto, por si só, ele prova o quanto a Igreja Católica não obedece à Sagrada Escritura. Quantas vezes eu estive em praças, em frente à Igreja Católica, e pegava a Bíblia e dizia: venha cá, reverendo. A sua Bíblia não diz que o bispo
O presbítero ele tem que ser casado, marido de uma só mulher, não dado às bebidas, que saiba governar bem a sua casa. Porque quem não sabe governar a sua própria casa, como governará? Deixa eu olhar esse texto aqui que me veio um negócio aqui. Em sua casa, educar. Pois quem não sabe governar a própria casa, é o versículo 5º do capítulo 3 de 1 Timóteo. Quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Singular, não é plural. Não são as igrejas de Deus. Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua. Ele não está dizendo como governará as igrejas de Deus. Não. Ele traz estes requisitos pastorais para uma eclesialidade singular. Ou para uma singularidade eclesiológica. Este texto, por si, ele mostra que precisamos fazer uma grande interrogação diante das igrejas, que sequer merecem tal nome. Porque adjetivá-las como igrejas é desrespeitar a igreja. É desrespeitar, inclusive, aquelas igrejas protestantes históricas que não concordam com essa Miscelândia que por aí se estabelece. Quantas vezes usei este texto pontualmente para afrontar os padres? Fiz isso várias vezes e muitas pessoas sabem. Ainda tem na lembrança, porque isso não faz tanto tempo assim. Como me admiravam. O filho da irmã Elza, aquele menino, aquele rapazinho, meu Deus do céu, ele chega e tem coragem, o Espírito Santo fala pela boca dele. Eram muitos os elogios que me eram tecidos nessa linha. Agora, uma coisa interessante, queridos, que este texto, eu já vou parar por aqui. Eu acabo de ter uma revelação que vai ser mais de 2 vídeos. E amanhã é possível que eu tenha uma revelação que me diga que vai ser mais de 3. Tá bom? O interessante é que este texto usa-se para, vejamos, uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado está desejando uma sublime função. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível. Marido de uma só mulher. Sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade.
Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora. O que estou repetindo esta leitura para dizer que os requisitos são vários. Mas o que é usado é que ele deve ser marido de uma só mulher. O restante não tem problema. O restante a gente deixa para lá, a gente passa a régua e agora ele tem que ser marido de uma só mulher. Este aqui tem que ser levado ao pé da letra. Volto com este tema. Eu tenho aqui algumas inquirições que me foram feitas e terei o maior prazer. Com toda certeza, não usarei os adjetivos que foram, as adjetivações que foram usadas. Estou há 27 anos na Igreja Católica. Já fiz mais de 700, agora não, agora parou. A febre do missionário parou, mas já fiz mais de 700 viagens missionárias no Brasil. É muita viagem, muita coisa, é um vai, meu Deus! Mais de 700 compromissos. Já dormi na casa de padres, de bispos, de freiras, em comunidades. Eu não estou dizendo que não haja ou não hajam coisas erradas. Mas nunca fui abusado por nenhum padre. Nunca nenhum padre me convidou para ter relação com ele. Nunca fui desrespeitado. Nunca nenhuma freira deu em cima de mim. Missionário, mas olhando aí para o seu perfil, só estando muito perturbado mesmo, né, para querer alguma coisa com o Senhor. E a pessoa fazer uma afirmação de que os padres, todos os padres são homossexuais, são gays, pedófilos. Você sabe quantos porcentos de pedofilia tem entre os padres? Você sabe que 98% dos pedófilos são homens casados, iguais a você, iguais a mim e tantos outros? Sabia disso? O índice de pedofilia entre os pares são 2%. Isso é assustador, queridos. Inclusive, meu querido irmão, eu me dei o trabalho de não só pesquisei, mas pedi informação para alguém que o conhece muito bem. O que o Senhor me falou foi muito grave, coisas graves. Eu não vou querer entrar na mesma seara, no mesmo caminho que o Senhor, porque fazer uma afirmação desta, primeira, eu não estou dizendo e jamais vou afirmar que o Senhor representa os pastores. Jamais vou dizer que o Senhor representa o meio protestante, o meio dito evangélico. Mas eu sei que a sua posição é a posição de uma grande
de um grande número e de um número expressivo. Eu sei porque eu estive lá. Eu sei porque conheço, eu sei porque eu nasci. Eu sei não porque eu era católico, aí um tempo eu me desgostei da igreja católica, fui lá ter uma experiência e agora voltei para a igreja católica. Não, eu sei porque eu nasci lá. Eu sei porque eu praticamente morava na casa dos pastores. A minha vida era a igreja, a minha vida era a igreja, era a escola e a igreja. Os pastores levavam para muitos lugares, pediu, irmã Elza, deixe o Sidney ir comigo, eu ia todo de paletó, gravata, né? Com a minha Bíblia, que era para as pessoas em outras igrejas, que os pastores eram convidados, vissem-me pregar. Olha como é que Deus usa o filho da irmã Elza, um meninozinho que... Sim. Repito-me, não vou entrar nesta seara, mas a partir do texto bíblico é possível fazer uma exposição sem ofender, sem desrespeitar, mas buscando ser um pouco fiel ao próprio texto. Porque será mesmo que este texto, o que importa nele é que o bispo, o diácono, ele deve ser marido de uma só mulher? É isso mesmo que o texto está dizendo? É essa mesma a interpretação ao texto? As outras coisas pode? Ele não pode estar ali num bar tomando uma cerveja, uma coisa, mas lá na casa dele ou lá nos outros lugares, lá pode. Escondidinho, né? Lá no Calama Azul pode. Ainda tem o Calama Azul? Me informe de lá, se ainda existe. Então sair lá de tal lugar, ir para tal lugar, ir lá e faz as farras, lá pode. Agora, o grande problema tem que ser marido de uma só mulher. Eu volto com este tema. Com toda certeza, esta semana eu não vou falar sobre a liturgia diária. Era bom a gente entrar no Evangelho, uma palavrinha do Evangelho bonita, que alegra a alma da gente, mas é uma situação, queridos. Inclusive, lá naquele diabólico encontro com Deus, trata-se desta questão. Uma das questões lidas lá, eu renuncio os padres. O bispo, o papa, eles não obedecem à palavra de Deus, que manda que eles sejam casados, maridos de uma mulher, que criem bem os seus filhos, que governem bem a sua casa. Aliás, seguir esta linha de raciocínio era melhor fechar as igrejas daqueles que fazem tal acusação à Igreja Católica. Porque eles são casados. São maridos, sim, de uma só mulher. Eu vou parar por aqui. Me ajuda, minha mãe, a seguir o teu exemplo, porque eu estou muito longe de ti. Eu estou inteiramente, diametralmente longe da tua santidade, da tua espiritualidade. Muito longe. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso.